Certa vez, Jesus deu uma ordem para os discípulos dele. Ele disse: vamos passar para o outro lado do mar da Galileia. E os discípulos obedeceram. Eles entraram no barco com Jesus. E ali eles foram nessa travessia. Mas acontece que no meio da travessia, daquela viagem, se levantou um grande temporal, uma grande tempestade. E eles ficaram apavorados. Jesus estava ali naquele barco, mas ele estava dormindo. Jesus resolveu dormir. Sabe por quê? A tempestade, o temporal, não afeta Deus. Deus não tem medo de nada. E aqueles discípulos, eles ficaram apavorados porque eles esqueceram tudo que eles tinham passado com Jesus até aquele momento, de todos os milagres que eles tinham visto Jesus fazer. E eles resolveram ir lá e acordar Jesus. Jesus falou para eles: homens de pouca fé, vocês já não estão acostumados a saber que eu tenho todo o poder nos céus e na terra. Jesus Cristo, ele levanta no meio daquele temporal e ele dá ordem aos ventos e aos mares e se faz uma grande bonança. Os ventos se acalmam, o mar se acalma e aqueles discípulos começam a olhar uns para os outros e falar: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse Jesus é o que tem convidado a mim e a você para entrar no barco com ele. Você sabia que nós estamos no meio dessa travessia? E aquele mar é o mundo que nós estamos vivendo. Esse mundo de temporais, de tempestades, tão perigoso que nós estamos vivendo. Não é verdade? Mas nós estamos fazendo a travessia, indo para outra margem. E Jesus está no barco, porque foi Ele quem me convidou, quem te convidou. Nós não podemos esquecer o Deus poderoso que Ele é. Às vezes até parece que Jesus está em silêncio, que Ele não está vendo e não está ouvindo nada. Mas Ele está vendo tudo, inclusive até onde vai a nossa fé. Nós vamos chegar do outro lado. Nós vamos conseguir chegar do outro lado com Jesus, na outra margem. Passar por esse mundo, porque na palavra de Deus está escrito que quem chega do outro lado é quem persevera até o fim. E eu tenho certeza que você já tem muitos testemunhos para contar de milagres, de livramentos, de libertação que Deus tem feito na sua vida e na vida da sua família. Não vamos nos esquecer, vamos continuar, ainda que se levanta temporais e tempestades. A qualquer momento, Jesus, nessa situação que você está vivendo, ele se levanta e ele fala: vento, acalma-se, mares, acalma-te. E os mar e o vento vão obedecer a palavra de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus, ele é autoridade até nas forças da natureza. Em todo o universo, quem ouve a palavra de Jesus imediatamente tem que obedecer. E ele é fiel e poderoso. Presta atenção nesse louvor que diz que foi Jesus que nos chamou para ir com ele para outra margem. Aleluia, glória a Deus. Continue confiando nesse Deus poderoso que nos chamou. Estava tudo bem, foi ele quem mandou. Vamos para o outro lado, foi a ordem que ele nos deixou. Estava tudo bem, todos em comunhão.
esperando uma palavra, um sinal do mestre, uma direção. O vento sopra forte, a tempestade cresce, o barco balançando de um lado para o outro, as ondas se enfurecem e Jesus em silêncio. Isso me apavora. O mestre está dormindo em meio à tempestade. O que será de nós agora? Eu permiti o vento para te ensinar. Porque estás com medo, é só confiar. O barco não afunda se eu não mandar. E se eu quiser, tu anda sobre o mar. Foi eu que prometi que você vai chegar. Mas no meio do caminho quer me questionar. Basta só uma palavra e tudo vai mudar. Um lindo testemunho você vai contar. Se eu falei, do outro lado você vai chegar. Aleluia! Creia que o nosso Deus, ele é poderoso e fiel. O vento sopra forte, a tempestade cresce, o barco balançando de um lado para o outro, as ondas se enfurecem e Jesus em silêncio. Isso me apavora. O mestre está dormindo em meio à tempestade. O que será de nós agora? Eu permiti o vento para te ensinar. Porque estás com medo, é só confiar. O barco não afunda se eu não mandar. E se eu quiser, tu anda sobre o mar. Foi eu que prometi que você vai chegar. Mas no meio do caminho quer me questionar. Basta só uma palavra e tudo vai mudar. Um lindo testemunho você vai contar. Se eu falei, do outro lado você vai chegar. Aleluia, foi ele que falou. Não mata a tempestade, não mata. Se eu falei, continue no seu barco. Não mata a tempestade, não mata. Se eu prometi, vai chegar do outro lado. Não mata a tempestade, não mata. Se eu falei, continue no seu barco. Não mata a tempestade, não mata. Se eu prometi, vai chegar do outro lado. Eu permiti o vento para te ensinar. Porque estás com medo, é só confiar. O barco não afunda se eu não mandar. E se eu quiser, tu anda sobre o mar. Foi eu que prometi que você vai chegar. Mas no meio do caminho quer me questionar. Basta só uma palavra e tudo vai mudar. Um lindo testemunho você vai contar. Se eu falei,
do outro lado você vai chegar. Aleluia. Se eu falei do outro lado, você vai chegar. Aleluia. Adore e louve a Deus, porque somente Ele é digno de honra, glória, poder e adoração. Não existe nenhum outro como Ele que possa fazer esses milagres nas nossas vidas. Se nós estamos aqui hoje de pé, é porque Ele tem nos sustentado e tem nos dado vida. Aleluia. Fica com essa palavra, com esse louvor. Eu espero que venha fortalecer a sua fé. E vamos continuar nessa travessia, porque Jesus está no barco. Certa vez, Jesus deu uma ordem para os discípulos dele. Ele disse: vamos passar para o outro lado do mar da Galileia. E os discípulos obedeceram. Eles entraram no barco com Jesus. E ali eles foram nessa travessia. Mas acontece que no meio da travessia, daquela viagem, se levantou um grande temporal, uma grande tempestade. E eles ficaram apavorados. Jesus estava ali naquele barco, mas ele estava dormindo. Jesus resolveu dormir. Sabe por quê? A tempestade, o temporal, não afeta Deus. Deus não tem medo de nada. E aqueles discípulos, eles ficaram apavorados porque eles esqueceram tudo que eles tinham passado com Jesus até aquele momento, de todos os milagres que eles tinham visto Jesus fazer. E eles resolveram ir lá e acordar Jesus. Jesus falou para eles: homens de pouca fé, vocês já não estão acostumados a saber que eu tenho todo o poder nos céus e na terra. Jesus Cristo, ele levanta no meio daquele temporal e ele dá ordem aos ventos e aos mares e se faz uma grande bonança. Os ventos se acalmam, o mar se acalma e aqueles discípulos começam a olhar uns para os outros e falar: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse Jesus é o que tem convidado a mim e a você para entrar no barco com ele. Você sabia que nós estamos no meio dessa travessia? E aquele mar é o mundo que nós estamos vivendo. Esse mundo de temporais, de tempestades, tão perigoso que nós estamos vivendo. Não é verdade? Mas nós estamos fazendo a travessia, indo para outra margem. E Jesus está no barco, porque foi Ele quem me convidou, quem te convidou. Nós não podemos esquecer o Deus poderoso que Ele é. Às vezes até parece que Jesus está em silêncio, que Ele não está vendo e não está ouvindo nada. Mas Ele está vendo tudo, inclusive até onde vai a nossa fé. Nós vamos chegar do outro lado. Nós vamos conseguir chegar do outro lado com Jesus, na outra margem. Passar por esse mundo, porque na palavra de Deus está escrito que quem chega do outro lado é quem persevera até o fim. E eu tenho certeza que você já tem muitos testemunhos para contar de milagres, de livramentos, de libertação que Deus tem feito na sua vida e na vida da sua família. Não vamos nos esquecer, vamos continuar, ainda que se levanta temporais e tempestades. A qualquer momento, Jesus, nessa situação que você está vivendo, ele se levanta e ele fala: vento, acalma-se. Mares, acalma-te. E os mar e o vento vão obedecer a palavra de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus, ele é autoridade até nas forças da natureza. Em todo o universo,
Quem ouve a palavra de Jesus imediatamente tem que obedecer. E ele é fiel e poderoso. Presta atenção nesse louvor que diz que foi Jesus que nos chamou para ir com ele para outra margem. Aleluia, glória a Deus. Continue confiando nesse Deus poderoso que nos chamou. Estava tudo bem, foi ele quem mandou. Vamos para o outro lado, foi a ordem que ele nos deixou. Estava tudo bem, todos em comunhão, esperando uma palavra, um sinal do mestre, uma direção. O vento sopra forte, a tempestade cresce, o barco balançando de um lado para o outro, as ondas se enfurecem e Jesus em silêncio. Isso me apavora. O mestre está dormindo em meio à tempestade. O que será de nós agora? Eu permiti o vento para te ensinar. Porque estás com medo, é só confiar. O barco não afunda se eu não mandar. E se eu quiser, tu anda sobre o mar. Foi eu que prometi que você vai chegar. Mas no meio do caminho quer me questionar. Basta só uma palavra e tudo vai mudar. Um lindo testemunho você vai contar. Se eu falei do outro lado, você vai chegar. Aleluia! Creia que o nosso Deus, ele é poderoso e fiel. O vento sopra forte, a tempestade cresce, o barco balançando de um lado para o outro, as ondas se enfurecem e Jesus em silêncio. Isso me apavora. O mestre está dormindo em meio à tempestade. O que será de nós agora? Eu permiti o vento para te ensinar. Porque estás com medo, é só confiar. O barco não afunda se eu não mandar. E se eu quiser, tu anda sobre o mar. Foi eu que prometi que você vai chegar. Mas no meio do caminho quer me questionar. Basta só uma palavra e tudo vai mudar. Um lindo testemunho você vai contar. Se eu falei do outro lado, você vai chegar. Aleluia, foi ele que falou. Não mata a tempestade, não mata. Se eu falei, continue no seu barco. Não mata a tempestade, não mata. Se eu prometi, vai chegar do outro lado. Não mata a tempestade, não mata. Se eu falei, continue no seu barco. Não mata a tempestade,
não matasse, eu prometi, vai chegar do outro lado. Eu permiti o vento para te ensinar, porque estás com medo, é só confiar. O barco não afunda se eu não mandar, e se eu quiser tu anda sobre o mar. Foi eu que prometi que você vai chegar, mas no meio do caminho quer me questionar. Basta só uma palavra e tudo vai mudar. Um lindo testemunho você vai contar. Se eu falei do outro lado, você vai chegar. Aleluia. Se eu falei do outro lado, você vai chegar. Aleluia. Adore e louve a Deus, porque somente Ele é digno de honra, glória, poder e adoração. Não existe nenhum outro como Ele que possa fazer esses milagres nas nossas vidas. Se nós estamos aqui hoje de pé, é porque Ele tem nos sustentado e tem nos dado vida. Aleluia. Fica com essa palavra, com esse louvor. Eu espero que venha fortalecer a sua fé. E vamos continuar nessa travessia, porque Jesus está no barco. Certa vez, Jesus deu uma ordem para os discípulos dele. Ele disse: vamos passar para o outro lado do mar da Galileia. E os discípulos obedeceram. Eles entraram no barco com Jesus. E ali eles foram nessa travessia. Mas acontece que no meio da travessia, daquela viagem, se levantou um grande temporal, uma grande tempestade. E eles ficaram apavorados. Jesus estava ali naquele barco, mas ele estava dormindo. Jesus resolveu dormir. Sabe por quê? A tempestade, o temporal, não afeta Deus. Deus não tem medo de nada. E aqueles discípulos, eles ficaram apavorados porque eles esqueceram tudo que eles tinham passado com Jesus até aquele momento, de todos os milagres que eles tinham visto Jesus fazer. E eles resolveram ir lá e acordar Jesus. Jesus falou para eles: homens de pouca fé, vocês já não estão acostumados a saber que eu tenho todo o poder nos céus e na terra. Jesus Cristo, ele levanta no meio daquele temporal e ele dá ordem aos ventos e aos mares e se faz uma grande bonança. Os ventos se acalmam, o mar se acalma e aqueles discípulos começam a olhar uns para os outros e falar: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse Jesus é o que tem convidado a mim e a você para entrar no barco com ele. Você sabia que nós estamos no meio dessa travessia? E aquele mar é o mundo que nós estamos vivendo. Esse mundo de temporais, de tempestades, tão perigoso que nós estamos vivendo. Não é verdade? Mas nós estamos fazendo a travessia, indo para outra margem. E Jesus está no barco, porque foi Ele quem me convidou, quem te convidou. Nós não podemos esquecer o Deus poderoso que Ele é. Às vezes até parece que Jesus está em silêncio, que Ele não está vendo e não está ouvindo nada. Mas Ele está vendo tudo, inclusive até onde vai a nossa fé. Nós vamos chegar do outro lado. Nós vamos conseguir chegar do outro lado com Jesus, na outra margem. Passar por esse mundo, porque na palavra de Deus está escrito
que quem chega do outro lado é quem persevera até o fim. E eu tenho certeza que você já tem muitos testemunhos para contar de milagres, de livramentos, de libertação que Deus tem feito na sua vida e na vida da sua família. Não vamos nos esquecer, vamos continuar, ainda que se levanta temporais e tempestades. A qualquer momento, Jesus, nessa situação que você está vivendo, ele se levanta e ele fala: vento, acalma-se. Mares, acalma-te. E os mar e o vento vão obedecer a palavra de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus, ele é autoridade, até nas forças da natureza. Em todo o universo, quem ouve a palavra de Jesus imediatamente tem que obedecer. E ele é fiel e poderoso. Presta atenção nesse louvor que diz que foi Jesus que nos chamou para ir com ele para outra margem. Aleluia, glória a Deus. Continue confiando nesse Deus poderoso que nos chamou. Estava tudo bem, foi ele quem mandou. Vamos para o outro lado, foi a ordem que ele nos deixou. Estava tudo bem, todos em comunhão, esperando uma palavra, um sinal do mestre, uma direção. O vento sopra forte, a tempestade cresce, o barco balançando de um lado para o outro, as ondas se enfurecem e Jesus em silêncio. Isso me apavora. O mestre está dormindo em meio à tempestade. O que será de nós agora? Eu permiti o vento para te ensinar. Porque estás com medo, é só confiar. O barco não afunda se eu não mandar. E se eu quiser, tu anda sobre o mar. Foi eu que prometi que você vai chegar. Mas no meio do caminho quer me questionar. Basta só uma palavra e tudo vai mudar. Um lindo testemunho você vai contar. Se eu falei, do outro lado você vai chegar. Aleluia! Creia que o nosso Deus, ele é poderoso e fiel. O vento sopra forte, a tempestade cresce, o barco balançando de um lado para o outro, as ondas se enfurecem e Jesus em silêncio. Isso me apavora. O mestre está dormindo em meio à tempestade. O que será de nós agora? Eu permiti o vento para te ensinar. Porque estás com medo, é só confiar. O barco não afunda se eu não mandar. E se eu quiser, tu anda sobre o mar. Foi eu que prometi que você vai chegar. Mas no meio do caminho quer me questionar. Basta só uma palavra e tudo vai mudar. Um lindo testemunho você vai contar. Se eu falei, do outro lado você vai chegar. Aleluia, foi ele que falou. Não mata
A tempestade não mata. Se eu falei, continue no seu barco. Não mata. A tempestade não mata. Se eu prometi, vai chegar do outro lado. Não mata. A tempestade não mata. Se eu falei, continue no seu barco. Não mata. A tempestade não mata. Se eu prometi, vai chegar do outro lado. Eu permiti o vento para te ensinar. Porque estás com medo, é só confiar. O barco não afunda se eu não mandar. E se eu quiser, tu anda sobre o mar. Foi eu que prometi que você vai chegar. Mas no meio do caminho quer me questionar. Basta só uma palavra e tudo vai mudar. Um lindo testemunho você vai contar. Se eu falei, do outro lado você vai chegar. Aleluia. Se eu falei, do outro lado você vai chegar. Aleluia. Adore e louve a Deus, porque somente Ele é digno de honra, glória, poder e adoração. Não existe nenhum outro como Ele que possa fazer esses milagres nas nossas vidas. Se nós estamos aqui hoje de pé, é porque Ele tem nos sustentado e tem nos dado vida. Aleluia. Fica com essa palavra, com esse louvor. Eu espero que venha fortalecer a sua fé. E vamos continuar nessa travessia, porque Jesus está no barco. Certa vez, Jesus deu uma ordem para os discípulos dele. Ele disse: vamos passar para o outro lado do mar da Galileia. E os discípulos obedeceram. Eles entraram no barco com Jesus. E ali eles foram nessa travessia. Mas acontece que no meio da travessia, daquela viagem, se levantou um grande temporal, uma grande tempestade. E eles ficaram apavorados. Jesus estava ali naquele barco, mas ele estava dormindo. Jesus resolveu dormir. Sabe por quê? A tempestade, o temporal, não afeta Deus. Deus não tem medo de nada. E aqueles discípulos, eles ficaram apavorados porque eles esqueceram tudo que eles tinham passado com Jesus até aquele momento, de todos os milagres que eles tinham visto Jesus fazer. E eles resolveram ir lá e acordar Jesus. Jesus falou para eles: homens de pouca fé, vocês já não estão acostumados a saber que eu tenho todo o poder nos céus e na terra. Jesus Cristo, ele levanta no meio daquele temporal e ele dá ordem aos ventos e aos mares e se faz uma grande bonança. Os ventos se acalmam, o mar se acalma e aqueles discípulos começam a olhar uns para os outros e falar: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse Jesus é o que tem convidado a mim e a você para entrar no barco com ele. Você sabia que nós estamos no meio dessa travessia? E aquele mar é o mundo que nós estamos vivendo. Esse mundo de temporais, de tempestades, tão perigoso que nós estamos vivendo. Não é verdade?
mas nós estamos fazendo a travessia, indo para outra margem, e Jesus está no barco, porque foi Ele quem me convidou, quem te convidou. Nós não podemos esquecer o Deus poderoso que Ele é. Às vezes até parece que Jesus está em silêncio, que Ele não está vendo e não está ouvindo nada, mas Ele está vendo tudo, inclusive até onde vai a nossa fé. Nós vamos chegar do outro lado. Nós vamos conseguir chegar do outro lado com Jesus, na outra margem. Passar por esse mundo, porque na palavra de Deus está escrito que quem chega do outro lado é quem persevera até o fim. E eu tenho certeza que você já tem muitos testemunhos para contar de milagres, de livramentos, de libertação que Deus tem feito na sua vida e na vida da sua família. Não vamos nos esquecer, vamos continuar, ainda que se levanta temporais e tempestades. A qualquer momento, Jesus, nessa situação que você está vivendo, Ele se levanta e Ele fala: vento, acalma-se, mares, acalma-te. E os mar e o vento vão obedecer a palavra de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele é autoridade, até nas forças da natureza. Em todo o universo, quem ouve a palavra de Jesus imediatamente tem que obedecer. E Ele é fiel e poderoso. Presta atenção nesse louvor que diz que foi Jesus que nos chamou para ir com Ele para outra margem. Aleluia, glória a Deus. Continue confiando nesse Deus poderoso que nos chamou. Estava tudo bem, foi Ele quem mandou. Vamos para o outro lado, foi a ordem que Ele nos deixou. Estava tudo bem, todos em comunhão, esperando uma palavra, um sinal do mestre, uma direção. O vento sopra forte, a tempestade cresce, o barco balançando de um lado para o outro, as ondas se enfurecem e Jesus em silêncio. Isso me apavora. O mestre está dormindo em meio à tempestade. O que será de nós agora? Eu permiti o vento para te ensinar. Porque estás com medo, é só confiar. O barco não afunda se eu não mandar. E se eu quiser, tu andas sobre o mar. Foi eu que prometi que você vai chegar. Mas no meio do caminho quer me questionar. Basta só uma palavra e tudo vai mudar. Um lindo testemunho você vai contar. Se eu falei, do outro lado você vai chegar. Aleluia! Creia que o nosso Deus, Ele é poderoso e fiel. O vento sopra forte, a tempestade cresce, o barco balançando de um lado para o outro, as ondas se enfurecem e Jesus em silêncio. Isso me apavora. O mestre está dormindo em meio à tempestade. O que será de nós agora?
Eu permiti o vento para te ensinar. Porque estás com medo, é só confiar. O barco não afunda se eu não mandar. E se eu quiser, tu anda sobre o mar. Foi eu que prometi que você vai chegar. Mas no meio do caminho quer me questionar. Basta só uma palavra e tudo vai mudar. Um lindo testemunho você vai contar. Se eu falei, do outro lado você vai chegar. Aleluia, foi ele que falou. Não mata a tempestade, não mata. Se eu falei, continue no seu barco. Não mata a tempestade, não mata. Se eu prometi, vai chegar do outro lado. Não mata a tempestade, não mata. Se eu falei, continue no seu barco. Não mata a tempestade, não mata. Se eu prometi, vai chegar do outro lado. Eu permiti o vento para te ensinar. Porque estás com medo, é só confiar. O barco não afunda se eu não mandar. E se eu quiser, tu anda sobre o mar. Foi eu que prometi que você vai chegar. Mas no meio do caminho quer me questionar. Basta só uma palavra e tudo vai mudar. Um lindo testemunho você vai contar. Se eu falei, do outro lado você vai chegar. Aleluia. Se eu falei, do outro lado você vai chegar. Aleluia. Adore e louve a Deus, porque somente Ele é digno de honra, glória, poder e adoração. Não existe nenhum outro como Ele que possa fazer esses milagres nas nossas vidas. Se nós estamos aqui hoje de pé, é porque Ele tem nos sustentado e tem nos dado vida. Aleluia. Fica com essa palavra, com esse louvor. Eu espero que venha fortalecer a sua fé. E vamos continuar nessa travessia, porque Jesus está no barco. Certa vez, Jesus deu uma ordem para os discípulos dele. Ele disse: vamos passar para o outro lado do mar da Galileia. E os discípulos obedeceram. Eles entraram no barco com Jesus. E ali eles foram nessa travessia. Mas acontece que no meio da travessia, daquela viagem, se levantou um grande temporal, uma grande tempestade. E eles ficaram apavorados. Jesus estava ali naquele barco, mas ele estava dormindo. Jesus resolveu dormir. Sabe por quê? A tempestade, o temporal, não afeta Deus. Deus não tem medo de nada. E aqueles discípulos, eles ficaram apavorados porque eles esqueceram tudo que eles tinham passado com Jesus até aquele momento, de todos os milagres que eles tinham visto Jesus fazer. E eles resolveram ir lá e acordar Jesus. Jesus falou para eles: homens de pouca fé, vocês já não estão acostumados a saber que eu tenho todo o poder?
nos céus e na terra. Jesus Cristo, ele levanta no meio daquele temporal e ele dá ordem aos ventos e aos mares e se faz uma grande bonança. Os ventos se acalmam, o mar se acalma e aqueles discípulos começam a olhar uns para os outros e falar: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse Jesus é o que tem convidado a mim e a você para entrar no barco com ele. Você sabia que nós estamos no meio dessa travessia? E aquele mar é o mundo que nós estamos vivendo. Esse mundo de temporais, de tempestades, tão perigoso que nós estamos vivendo. Não é verdade? Mas nós estamos fazendo a travessia, indo para outra margem. E Jesus está no barco, porque foi Ele quem me convidou, quem te convidou. Nós não podemos esquecer o Deus poderoso que Ele é. Às vezes até parece que Jesus está em silêncio, que Ele não está vendo e não está ouvindo nada. Mas Ele está vendo tudo, inclusive até onde vai a nossa fé. Nós vamos chegar do outro lado. Nós vamos conseguir chegar do outro lado com Jesus, na outra margem. Passar por esse mundo, porque na palavra de Deus está escrito que quem chega do outro lado é quem persevera até o fim. E eu tenho certeza que você já tem muitos testemunhos para contar de milagres, de livramentos, de libertação que Deus tem feito na sua vida e na vida da sua família. Não vamos nos esquecer, vamos continuar, ainda que se levanta temporais e tempestades. A qualquer momento, Jesus, nessa situação que você está vivendo, ele se levanta e ele fala: vento, acalma-se, mares, acalma-te. E os mar e o vento vão obedecer a palavra de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus, ele é autoridade, até nas forças da natureza. Em todo o universo, quem ouve a palavra de Jesus imediatamente tem que obedecer. E ele é fiel e poderoso. Presta atenção nesse louvor que diz que foi Jesus que nos chamou para ir com ele para outra margem. Aleluia, glória a Deus. Continue confiando nesse Deus poderoso que nos chamou. Estava tudo bem, foi ele quem mandou. Vamos para o outro lado, foi a ordem que ele nos deixou. Estava tudo bem, todos em comunhão, esperando uma palavra, um sinal do mestre, uma direção. O vento sopra forte, a tempestade cresce, o barco balançando de um lado para o outro, as ondas se enfurecem e Jesus em silêncio. Isso me apavora. O mestre está dormindo em meio à tempestade. O que será de nós agora? Eu permiti o vento para te ensinar. Porque estás com medo, é só confiar. O barco não afunda se eu não mandar. E se eu quiser, tu anda sobre o mar. Foi eu que prometi que você vai chegar. Mas no meio do caminho quer me questionar. Basta só uma palavra e tudo vai mudar.
Um lindo testemunho você vai contar. Se eu falei do outro lado, você vai chegar. Aleluia! Creia que o nosso Deus, ele é poderoso e fiel. O vento sopra forte, a tempestade cresce, o barco balançando de um lado para o outro, as ondas se enfurecem, e Jesus em silêncio, isso me apavora. O mestre está dormindo em meio à tempestade, o que será de nós agora? Eu permiti o vento para te ensinar. Porque estás com medo, é só confiar. O barco não afunda se eu não mandar. E se eu quiser, tu andas sobre o mar. Foi eu que prometi que você vai chegar. Mas no meio do caminho quer me questionar. Basta só uma palavra e tudo vai mudar. Um lindo testemunho você vai contar. Se eu falei do outro lado, você vai chegar. Aleluia, foi ele que falou. Não mata a tempestade, não mata. Se eu falei, continue no seu barco. Não mata a tempestade, não mata. Se eu prometi, vai chegar do outro lado. Não mata a tempestade, não mata. Se eu falei, continue no seu barco. Não mata a tempestade, não mata. Se eu prometi, vai chegar do outro lado. Eu permiti o vento para te ensinar. Porque estás com medo, é só confiar. O barco não afunda se eu não mandar. E se eu quiser, tu andas sobre o mar. Foi eu que prometi que você vai chegar. Mas no meio do caminho quer me questionar. Basta só uma palavra e tudo vai mudar. Um lindo testemunho você vai contar. Se eu falei do outro lado, você vai chegar. Aleluia. Se eu falei do outro lado, você vai chegar. Aleluia. Adore e louve a Deus, porque somente Ele é digno de honra, glória, poder e adoração. Não existe nenhum outro como Ele que possa fazer esses milagres nas nossas vidas. Se nós estamos aqui hoje de pé, é porque Ele tem nos sustentado e tem nos dado vida. Aleluia. Fica com essa palavra, com esse louvor. Eu espero que venha fortalecer a sua fé. E vamos continuar nessa travessia, porque Jesus está no barco.